Bem, gente, bem-vindos a mais uma aula de APC. Tá? Nessa aula nós vamos ver esses conteúdos, vamos ver bug, debug, testando código. Só que vão ser conceitos simples, tá? Iniciais, só que a gente começar aquele costume de ver o problema no nosso código, como é que eu posso debugar ele de maneira simples, eu testar esse código, o teste dele que é importante. São conceitos iniciais que são até de senso comum, só para ficar registrado para a gente ter esse costume, tá, nas aulas. E também vamos ver estrutura de repetição, que é o laço de repetição, tá? Então, problemas que a gente tem com o nosso código, com o anterior, de que tem muita repetição, muita, muito código tem que repetir, problemas grandes. Laço de repetição vem para solucionar esse tipo de problema, tá? E vamos ver estrutura de repetição com variável de controle, tá? Com teste no início, que é a variável, o comando for, tá? Variável não, comando for, contador, e vamos ver o for aninhado também, tá certo? Então vamos lá. O bug, ele é um jargão na área de informática, tá bom? Ele é uma falha inesperada no software prejudicando o seu funcionamento. Então, quando eu falo, deu um bug no meu sistema, deu bug no cérebro, quer dizer que travou, prejudicou meu software, fez algo que ele não estava esperando. No contexto de programação, o bug é esse problema inesperado no código-fonte que causa erros. Tá? Então, é algum erro lá dentro que não foi pensado, não foi identificado durante que você estava desenvolvendo o seu código. E dependendo desse bug, desse erro no sistema, seja ele de tecnologia, seja ele da lógica abordada, ele pode inutilizar o seu programa, travar ele, ou não solucionar o seu problema proposto. Então, por exemplo, você vai cadastrar um usuário no sistema do INSS, por exemplo. Você edita todos os dados dele e aperta cadastrar. E aí fala cadastrar com sucesso. E não cadastrou, é um bug gravíssimo no sistema. Ele não fez o que foi proposto a ser realizado quando estava sendo desenvolvido. Tá? Então, a cadastro também é ruim, mas erros desse tipo aqui, ó, erro em tempo de execução, que é quando você executa ele. Depurá-lo, depurar é o que? Você fazer um debug, você vê o que está acontecendo lá dentro dele. Né? O WhatsApp parar também pode ser um motivo de bug do sistema, algo não esperado, tá? Então, na sua codificação, tem um bug lá dentro. E, e não se sabe exatamente em que ocasião esse termo foi criado. Por que bug, né? Só que se tem histórias que se alinham. Datas e pessoas envolvidas mudam, mas o contexto da história continua o mesmo. A explicação mais aceita é que a lei do bug, né, quer dizer, inseto, é que relata nos tempos dos computadores que usava válvula, relé, eram enormes, ocupavam salas inteiras, desse tipo, deu um problema no sistema e ninguém sabia o que estava acontecendo. Está dando um erro direto. E não era problema no software, nos comandos dele. O problema era que uma traça, um inseto, entrou nesse computador e ficou preso entre os seus componentes. E ao estar preso, ele fechou ser curto, que causou problema no hardware. E esse problema começou a refletir no software. Por isso que erros nos programas de hoje em dia, no computador, são conhecidos como bug. Tá? Uma curiosidade aí para vocês. Então, alguns dizem que essa pessoa foi que identificou o bug, tá? Outros falam que foi outra pessoa. Peguei só para vocês verem os computadores da época. E essa é a traça que estava lá dentro de um relay no painel. Então, por isso que ficou o nome de bug, de inseto. Porque um inseto causou um problema do funcionamento do computador nessa época. Tá? Para saber mais, botei dois links aqui que falam sobre esse contexto, tá? Se quiser dar uma olhada, fique à vontade nos slides. Tá bom, então o bug é o problema no meu software, no meu programa que eu tenho que resolver. Então o debug é o processo de encontrar e corrigir esses bugs. Encontrar o problema no meu código-fonte e resolvê-lo para que eu não tenha mais esse comportamento inesperado ou diferente do projetado, né? A solução que não me satisfaça. Eu fiz o programa todinho, fui executar, ele não deu a solução que eu esperava. Ou fiz o programa todinho e ele deu erro na hora da execução. O que aconteceu?
Vamos debugar. Tá, existem várias técnicas avançadas e programas e tecnologias e modelagens e boas práticas e metodologias que usam debug para isso, mas na APC a gente não vai abordar elas, não é nosso foco. Vamos falar sobre só o convencional, você pode fazer isso em casa, o teste dele, tá? O debug básico. Então, o debug básico é que um problema no nosso código pode ter vários motivos. Sintaxe, eu errei o comando, em vez de printf, botei print. Erro de semântica, eu botei para imprimir uma variável inteiro com porcentagem d e botei uma variável float para impressão no printf. Então, erro de semântica. Tá? O uso incorreto da biblioteca, usei de forma errada, as funções, errei o nome da função. Ou a lógica que usamos não soluciona o problema. Tá? Então, para facilitar a correção de debugs, tem algumas táticas que você pode fazer. Um teste simples. Acho que todos vocês já fazem esse tipo de teste, tá? São todas as possibilidades possíveis de teste, já sabendo o resultado que seria. Então, segundo a minha lógica, se eu quero calcular a média de um aluno, eu vou escolher notas que me permitam saber qual é a média final e comparar se o meu programa está fazendo da forma correta ou não. E o outro é a interpretação do código, que é como se fosse um passo a passo a ser realizado no meu código. Essa parte aqui ela é importante para eu entender a lógica do meu código. Toda vez que eu fizer um código que tiver algum problema, é interessante eu ver o que está fazendo passo a passo. Posso até supor valores variáveis para eu conseguir posso interpretar o comportamento do meu programa para saber o que está acontecendo. Tá? Então, teste simples é testar todos os valores de entrada, como eu falei. Já conhecendo o resultado final, a gente sabe se o programa está fazendo o que pedimos ou não. Não é certeza que o programa vai fazer o que estamos pedindo, tá? Não é certeza isso. Eu testei uma vez o código, eu testei uma vez os valores, o programa fez o que eu pedi, o cálculo está certo, então pronto. Ele está corretíssimo. Não. É você ir pegando as possíveis situações que seu código vai enfrentar, seu programa vai enfrentar, os valores de variáveis, e trabalhando com elas, ver como é que ele responde. E se ele responder errado uma delas, você vai lá debugar o que está acontecendo, vai lá ver qual é o problema dele, vai lá partir para a interpretação do código. Tá? Então, um exemplo aqui de teste simples. Esse aqui é o programa que calcula a média do usuário. Tá? Eu já botei a nota 9, 8, 10 e 10. E a frequência 95, tá? De 100%, botei 95. E essas entradas já foram selecionadas, eu já sabendo que a média final seria 9,5 e a situação dele seria aprovado com destaque, segundo as regras do meu colégio. Então eu ponho exatamente essas mesmas valores aqui no programa e vejo se bateu. Nesse caso, bateu certinho. Foi o que eu esperava. Então, para o aluno aprovado com destaque, ele está funcionando. O outro, eu vou testar agora só o aluno aprovado, sem destaque. Então, eu selecionei essas entradas aqui, 6, 7, 6 e 8. Frequência 85, já sabendo que a média final é 6,75 e a situação dele é só aprovado. Então, o meu programa respondeu exatamente o que eu já esperava. Então, ele está respondendo bem também para o aluno aprovado. Bem aqui eu botei as notas para testar agora reprovado por falta. Eu botei as notas 9, 6, 8, 7, já sabendo que a média seria 7,5 e a frequência é 50, sabendo que ele seria reprovado por falta. Então aparece aqui a minha situação reprovado por falta, mesmo tendo média para passar. Então o programa está respondendo bem. E aqui eu vou testar o por nota. Então eu botei notas baixas, 4, 2, 3, 4, já sabendo que a média seria 3,5, já tinha um cálculo prévio sobre isso. E a frequência 100%. E ele vai ser reprovado por nota. O programa está respondendo exatamente o que eu estou pedindo. Então até agora o programa está funcionando. E o que falta agora é o reprovado por nota e falta. Então eu botei a sequência 5, 4 e 2, 30% de frequência, que a média deu 3,75, já esperava ela aqui. E a situação dele é reprovado por falta e nota. Tá? É reprovado por falta e nota.
Aqui nesse slide eu esqueci de atualizar, mas aqui é bom que o programa já estava correto, né? Então aqui é aprovado por nota e falta, tá? Desculpa para vocês, mas dá para entender, né? Então aprovado por falta e nota. Então o meu programa está funcionando. Está funcionando tranquilo, testou todas as possibilidades, me respondeu, então fico mais tranquilo com o seu resultado, tá? E quando que eu vou usar essa interpretação de código? Quando o teste simples detectar um problema, uma resposta incorreta no meu programa. Aí eu vou pegar ele, vou interpretar, ver o que está acontecendo lá dentro, de acordo com a situação. E essa interpretação de código consiste em interpretar o código mentalmente, linha a linha, já simulando a execução do código em sua mente, em seu pensamento. Está simulando ele passo a passo. É uma prática muito usada, muito interessante para você entender o que está acontecendo no código, e nós vamos usar em nossas aulas essas práticas, tá? Nas atividades teóricas, tá bom? Então a gente vai identificando os valores da variável e as operações deveriam ser executadas, nos guiando pelo erro detectado. Por exemplo, vamos assumir que um outro programador fez um programa com o mesmo objetivo do slide anterior, ou seja, saber se o aluno está aprovado, reprovado, por nota, por falta, aprovado ou aprovado com destaque. Porém, o seu programa ele não mostra a situação, ele não vai mostrar a média do aluno, vai mostrar apenas a situação do aluno, então não vai mostrar a média. Vamos executar o teste simples para ver como fica o programa, está funcionando. Bom, bem aqui eu botei os valores 9, 8, 10 e 10, já esperando uma média 9,25, que eu já calculei antes, apesar de não mostrar, mas a média é essa. E a frequência é 85%. Então ele vai ser aprovado com destaque. Então ele fala, aluno aprovado com destaque. Correto. Então, para aluno aprovado com destaque, ele está aparentemente funcionando. Vamos ver o que vai acontecer. Já aqui, eu botei aqui 6, 6, 7 e 6 as entradas. A média final é 6,25 e a situação dele é aprovado, né? Só aprovado com destaque quem tem nota acima de 9. Só que me responde aluno aprovado com destaque. Ou seja, já tem um problema aqui. Já tem um problema na questão do aluno só aprovado. Aí eu vou executar o outro teste de novo. Agora quero ver o aluno reprovado por nota. Eu ponho essas notas aqui. A média dela vai dar 3,75. Frequência 95, tem que aparecer aqui reprovado por nota. Incorreto de novo, esse mais grave. Ele fala que o aluno está aprovado com destaque. Então, outro erro no código. Então, aqui a gente viu que o primeiro teste o programa respondeu corretamente. Porém, nos outros dois, ele está respondendo de forma incorreta. E eu parei aqui os testes, que tinha mais para testar, mas se já está incorreto esses, os outros provavelmente podem estar incorretos também. E, inclusive, ele acertar o primeiro poderia ter sido também sorte também, acontece. Foi uma incrível coincidência dele exatamente acertar aquele primeiro que eu botei. Porque vocês estão vendo aqui que ele está fazendo o quê? Todas as respostas estão com aluno aprovado com destaque. Então tem um problema nesse código. Tá? Há um problema, provavelmente, com a identificação da situação do aluno. Então vamos analisar o código-fonte linha a linha para ver o que acontece, o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse é o código deles, foi o código que a gente usou na aula passada, tá? Então é o mesmo código. Esse bloco aqui está em azul. Ele declara as variáveis floats e recebe os valores. Então, aqui, por exemplo, botei o valor 4, 4, 4, 3. Então, até aqui está tranquilo. Ó. Ele que eu declarando a variável e está recebendo os valores dela. Tranquilo, sem problema. O problema não é ele receber os valores. O problema está na hora que ele faz o critério para saber se ela não foi aprovada ou não. Então, o problema pode estar na média ou no meu if, na hora de identificar a situação do aluno. Então, os valores no cálculo mental deveriam ser 3,75 a média. Cálculo mental que a gente fez, tá? Cálculo manual. Então é necessário verificar se a média está sendo calculada corretamente. Ele não está imprimindo aqui a média, mas a gente pode botar um printf para imprimir e ver o que está acontecendo. Foi isso que a gente fez. Ó. Botamos aqui o printf, imprimir e ver o que está acontecendo com essa média. E eis que surge o problema. A média dele deu 12,75.
algo está muito errado, o cálculo da média está incorreto. Então tem um bug aqui nesse cálculo da média. Por que tem esse erro? Por causa disso aqui, ó. A minha média eu estou calculando não levando em conta a precedência matemática. Então eu vi que tem um erro com ela, então eu fui conferir o meu cálculo dela. Qual é o problema dela? Eu não estou levando em conta a precedência matemática. Que primeiro ele divide, depois ele multiplica. Então, quando eu botei os valores aqui de 4, 4, 4 e 3, nota 1, valor 4. Nota 2, valor 4. Nota 3, valor 4. Nota 4, valor 3. Dividido por 4. Ele pegou 3, dividiu por 4 e somou 4 com mais 4 com mais 4. E deu 12. Quando ele vem para o meu if, que eu estou achando que a média no máximo vai até 10, eu falo se a média é maior ou igual a 6, 12 é maior ou igual a 6. E a frequência dele também está correspondendo, ó, 95%. Que é acima de, é maior ou igual a 75. Né? Então, como 12,75 é maior ou igual a 6, ele entra no meu if. Ele entrou aqui dentro. Não deveria ter entrado. Mas como o bug deu erro aqui na conta da média, aí desandou todo o meu código. Entrou aqui no if. Ele entrou aqui no meu if. Média maior ou igual a 9. 12, sim. 12,75 é maior ou igual a 9. Então o aluno está válido com destaque. Então por esse erro aqui da média, desandou todo o resto do meu código. Então, identificando que deu esse erro aqui, é só ir lá e corrigir meu erro. Botei entre parênteses, corrigir o meu bug. Quando eu fiz isso, agora voltou tudo normal. O aluno foi aprovado por nota. Certo? Então, quando eu uso o teste no início, que eu ponho os valores que eu já conheço, eu sei o que eu estou esperando de resposta, e se não for o que eu estou esperando de resposta, se o que eu calculei está certo, claro, então algo está errado no programa. Então eu vou olhar linha a linha. Aqui eu sei que está funcionando, mas se eu tiver dúvida está funcionando mesmo, eu imprimo todos os valores das minhas variáveis. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Imprimo elas todas aqui, não tem problema. Posso imprimir, ver o valor delas, depois eu apago no meu código. Só para eu saber qual valor ela tem nesse momento. Então dessa forma a gente descobre os problemas que tem. Tá bom? É só uma coisa, eu sei que é algo comum, que grande parte de vocês podem já estar fazendo de forma intuitiva, é algo bem intuitivo, mas é bom deixar aqui claro que você tem essa possibilidade. Tá? Então sempre é bom testar o código antes de você falar que ele está pronto, ou antes de falar que a lógica dele te atende. Tá? Porque se tiver um caso que ele não cubra, que ele tem um problema, isso é um bug, isso é um problema que tem que ser corrigido. Então, gente, cria um costume de testar o código, deu erro, vai linha a linha, conferindo o que está acontecendo, um por um. É um trabalho minucioso, às vezes ele é chato para você conferir um por um. Só que é assim que a gente consegue descobrir esses problemas, tá? Algumas vezes, alguns problemas que vocês têm no código é uma coisa simples que você não percebeu, está misturado com todos. Então, linha a linha, você consegue identificar o que o seu código está fazendo passo a passo. E pensando o que ele está fazendo em cada passo, se ele está fazendo correto, se é para fazer isso mesmo, ajuda bastante na hora de você corrigir o seu problema, tá? Então, sempre tentam fazer isso. Usa valores que vocês conheçam do resultado. Tá? É algo bem simples, mas ajuda bastante na hora de a gente desenvolver o programa, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.